Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Com tantas coisas para a gente poder fazer, tantas coisas que vão, né, se acrescentando aí na nossa bagagem de final de ano, de sempre um final de semana, né, o que tudo aconteceu aí na sua semana, no seu trabalho. E a pergunta que a gente sempre quer fazer também durante esse tempo, esse período, é do que a gente tem enchido a nossa vida, com o que a gente tem preenchido a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Com que você está cheio? A gente pode falar sobre muitas coisas, né, a esse respeito. A gente pode estar cheio de problemas, cheio de ideias, cheio de esperança, cheio de trabalho para realizar, cheio de expectativas, cheio de sonhos. E por mais que existam muitas coisas boas a esse respeito, nem sempre a gente consegue lidar com isso, porque a gente fica cansado, isso vai aí sobrecarregando a gente, e às vezes até quando a gente está cheio de sonhos, cheio de planos, quando a gente cai numa ansiedade, né, cai em tantos pensamentos, a gente fica tão acelerado, a gente fica tão pilhado, que também esgota as nossas emoções. Então, do que você está cheio? O mais importante é a gente conseguir entender a importância de termos e darmos espaço que pertence a Deus. O espaço que pertence a Deus.
Porque quando Deus não ocupa esse espaço, alguma outra coisa vai ocupar. E aí, quando a gente vai se enchendo dessas coisas, vem também várias consequências. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo, será que tem havido espaço no teu coração para Deus ou mais para outras coisas? E quais são elas? Como eu disse antes, por mais que sejam coisas boas, esse espaço está eh, cheio com a minha família. Às vezes a gente pode literalmente se encher disso, porque a gente não tem junto a essas coisas a presença daquele que pode nos ajudar a aproveitar bem, a dar um tempo de qualidade, não em excesso, a saber realmente equilibrar as coisas como um todo. Então seja bem-vindo aí você que está nos assistindo, você que vai nos assistir depois, já aproveitando o pessoal que está escrevendo no chat aí, a Jenny, minha esposa, né? Entendeu? Um ok aí pro microfone que não estava funcionando antes. Jucimar, olá Jucimar, boa tarde a todos vocês, família aí. Olá Beth, Deus abençoe vocês. Também Dona Sandra, que bom que você está junto conosco aí. Então a gente precisa ter esse espaço para que Deus possa fazer parte da nossa vida, porque Ele está presente, né? E o que acontece quando a gente se encontra cheio de todas as outras coisas e de repente Deus não está ocupando o espaço que nós precisamos que Ele ocupe, que pertence a Ele? Eu creio que acontece algo que a gente percebe bastante nessa época. A gente tem tantas coisas para pensar e para fazer que algumas coisas, outras ficam de lado. E muitas vezes pode ser exatamente Deus. A gente pensa, puxa, mais um compromisso quando a gente fala em oração, mais uma atividade quando a gente fala em vir à igreja, mais um momento onde a gente acaba se ocupando com mais pensamentos quando a gente fala sobre ler a Bíblia, sobre fazer um devocional. É que a gente está com as coisas tão acumuladas que não sobra mais espaço para nada. E Deus entra justamente nessa situação. A gente fica tão cansado que não consegue buscar a Deus, não consegue nem reter o que a gente escuta. Quem nunca, né, de repente à noite, fez a sua oração e pegou no sono, talvez até durante o dia, ou escutando uma pregação, acabou dando aquela pescada, ou talvez esteja acontecendo agora com você. Realmente a gente vive momentos que são bem cansativos. Mas quando a gente não dá esse espaço para Deus, além da gente não buscar a Deus, a gente acaba perdendo aquilo que nos ajuda a lidar com a nossa vida, como a paz que Deus quer nos oferecer, o amor para aprender a amar as pessoas, o perdão para se perdoar e também trabalhar o perdão na vida com as outras pessoas. E assim por diante. Quando Deus se distancia de nós, também aquilo que Deus quer nos dar, as qualidades, as características que são da natureza de Deus, podem ficar longe de nós. É muito difícil você ficar em paz quando Deus não habita no teu coração. É muito difícil a gente conseguir lançar fora quando a gente não tem a Deus, um lugar para onde lançar as coisas. Já é difícil assim, mais ainda sem Deus. Mas quando a gente se afasta dele, quando a gente não dá esse espaço para o Senhor na nossa vida, essas coisas vão ficando do lado de fora. Por isso eu penso que é muito importante a gente poder refletir sobre isso, sobre as consequências quando a gente se enche com tudo aquilo que está em nossa volta. Consequências como mau humor, consequências como cansaço, esgotamento, desânimo, desesperança. Então precisamos abrir espaço para Deus. De duas formas. Uma, de uma maneira passiva, entendendo que Deus sempre está conosco para onde nós formos, onde nós estivermos, Deus está aí. Pensando em Deus em oração, se colocando em espírito de oração. São formas passivas da gente sempre lembrar, crer e confiar que Deus está comigo. Mas também de uma forma ativa, tomando algumas decisões, como colocando prioridades,
se esforçando mesmo quando nós não temos vontade. Até a gente falou, quinta, no estudo bíblico, a gente tem se esforçado para tantas coisas, e às vezes para Deus muito pouco. Para Deus, quando a gente precisa. E aí eu digo que quando a gente busca a Deus porque nós precisamos, não é para Deus que nós estamos buscando, estamos fazendo isso para nós. É o que acontece, né? A partir dessa perspectiva. Então, nós precisamos também nos esforçar. Isso requer escolhas, requer decisões, caminhos que nós temos que tomar muitas vezes. Insistências, perseverança. Pense você na tua vida cristã como alguém que vai numa academia só para dizer que vai, mas não faz nenhum esforço. Será que vai mudar alguma coisa para essa pessoa? Não. E assim também na nossa vida de fé. Se não existir essa vontade, esse querer, com certeza a gente acaba aos poucos desanimando e também se afastando. E para isso eu tenho um texto bíblico para que a gente possa compartilhar com vocês e fazer a reflexão desse encontro, que se encontra em Efésios 5:18. Efésios 5:18 diz o seguinte: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse é um texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja lá em Éfeso, aproveitando o contexto, onde aquela cidade tinha o costume de celebrar uma festa dedicada ao deus grego Dionísio, um deus da extravagância, o deus do vinho, um deus de festas onde se busca atitudes e comportamentos que levam a todo tipo de prazer. Então, a esse Deus as pessoas muitas vezes celebravam momentos dedicando a sua fé, a sua confiança a Ele. E aí, óbvio, como sendo um Deus do vinho, um Deus do prazer, as pessoas então buscavam isso, pensando que quando então ficavam embriagadas, recebiam poderes do deus Dionísio. Ou quando então realizavam todo tipo de libertinagem, prazeres, era um presente desse Deus. E assim eles viviam. E Paulo então exorta a igreja a fugir dessas coisas, a não se encher com esse vinho, onde Paulo não somente fala do vinho em si, mas de todas as coisas que faziam parte daquela prática, onde as pessoas então se enchiam o tempo, o prazer, os pensamentos, os desejos, viviam dentro desse contexto. Mas Paulo utiliza justamente o vinho, uma bebida com álcool, justamente para falar o que acontece quando nós somos controlados por essa substância. Quando nós ficamos embriagados, nós perdemos o autocontrole. Nós podemos falar, fazer coisas que mais tarde a gente realmente pensa o que a gente fez, o que a gente falou. Porque o álcool, ele tira justamente a nossa sensatez, a razão de saber o que nós estamos fazendo. Mas não somente o álcool, assim como muitas outras coisas, quando nós vamos nos enchendo, pode muitas vezes tirar o nosso foco, tirar a nossa fé, tirar a nossa razão, a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa fé em Deus. A gente se enche com vários sentimentos. Quais são esses sentimentos? O que a gente vai alimentando? O que a gente vai acumulando? Para o que a gente vai dando corda, né? E isso vai crescendo e muitas vezes foge do nosso controle. O que a gente está desejando? O que a gente está alimentando? Quais são os desejos que nós estamos aí fortalecendo na nossa mente? Estamos caminhando para um final de ano e a gente sabe, tem muita coisa, muita oferta nessa época.
Com o que nós vamos nos encher? Muitas dessas coisas, até mesmo sendo boas, quando são demais, pode nos fazer perder o controle. E muitas vezes, e o mais importante, tirar o espaço que pertence a Deus, porque nele nós encontramos essa característica do autocontrole, que é o domínio próprio. Deus é quem pode nos ajudar, porque é difícil a gente lutar contra a nossa própria natureza. É impossível sentir raiva e às vezes dominar ela, mas Deus, ele pode nos ajudar. E aí Paulo fala em seguida o que a gente precisa fazer para não se encher com o vinho, com tudo aquilo que nos leva à extravagância. Ele fala, mas deixem-se encher pelo Espírito, deixem-se encher por Deus, por sua presença, pelo seu Santo Espírito, por sua palavra, deixem-se encher. Por mais que, por um lado, a gente pense, não, é Deus quem faz, é uma atitude passiva, nós temos que permitir, temos que querer, temos que deixar, aceitar e dizer, Deus, me encha com a tua presença e não com essas outras coisas. De fato, quem faz isso é Deus. Nós não podemos fazer com as nossas próprias forças ou como nós queremos. Deus é quem faz a partir da sua vontade, mas nem sempre nós queremos. Porque a gente já está tão cheio de tantas outras coisas que a gente considera importantes que Deus fica de lado. E isso é perigoso. E isso sempre foi algo que trouxe consequências que depois, mais tarde, a gente acaba se arrependendo. Por isso, o conselho é arrependa-se o quanto antes, caso você perceba que não está tendo espaço na tua vida para Deus, e busque Ele. E aí Paulo continua falando no versículo 19, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça, ou quais são as amostras de quando a gente está cheio do Espírito de Deus, da sua presença. Ele fala em Efésios 5,19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aqui a gente fala literalmente sobre música, sobre louvor, sobre cantar, sobre tocar, sobre louvar a Deus. E eu não sei quando a gente tem esse momento. Eu sei que música é algo fácil da gente poder realizar, escutar música, né, no nosso dia a dia. Isso a gente pode fazer com maior facilidade. E dependendo da música que a gente escuta, a gente vai também nos enchendo com a sua melodia, com a sua letra, né. Então é um ponto bem importante, a gente poder aproveitar esse instrumento, essa ferramenta de cantar, de louvar, de cantar palmas, de dançar, de poder jubilar, celebrar a esse Deus que está conosco, esse Deus que quer estar na nossa vida, que quer encher o teu coração com coisas boas, com a sua salvação, com a sua alegria que não tem nada a ver com aquilo que a gente sempre acaba presenciando aí no mês de fevereiro, uma alegria que permanece, uma alegria que nos ajuda a cuidarmos para não nos descontrolarmos. Ou nós nos enchemos com aquilo que muitas vezes nos faz perder o nosso controle, ou nos enchemos com a presença de Deus que nos dá o controle, que nos controla, que cuida de nós, que nos guia, que põe um freio. E para que isso aconteça, o louvor que brota do coração demonstra que de fato isso está acontecendo na nossa vida. E aqui ele fala também nesse texto, cantar louvores uns com os outros. Quando é que a gente faz isso? Será que a gente consegue fazer em família? Será que a gente consegue fazer, sei lá, no trabalho, na rua? Eu penso que momentos de comunhão, quando nós estamos reunidos num grupo pequeno, numa casa, na igreja, no culto, é ótimo para a gente poder experimentar esse louvor, esse cantar, esse celebrar e jubilar. Por isso, aproveite também momentos, oportunidades onde você pode expressar esse louvor do teu coração com mais pessoas.
Por isso a gente não pode deixar de congregar, não podemos deixar uma comunidade de lado, porque lá nós vamos encontrar esse louvor, essa música, esse instrumento que alegra o nosso coração e que nos alimenta. E por último, Paulo ainda fala em Efésios 5:20, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. A gratidão é uma outra demonstração de que nós estamos nos enchendo com a presença de Deus, com o seu Santo Espírito. A gratidão que nos leva a reconhecer tantas dádivas que nós recebemos de Deus. Porque quando a gente está muito ocupado com outras coisas, a gente não percebe isso. Ou talvez a gente atribui a nós, o nosso trabalho, o nosso esforço, e a gente também nunca vai estar contente, porque nunca está bom da forma como é feito, daquilo que a gente tem, mas quando a gente percebe, não, isso é um presente, uma dádiva, aí fica mais difícil a gente ficar descontente, né? Principalmente quando a gente percebe as coisas que nós não podemos receber se Deus não nos dá. Nós temos alguns motivos de oração ali sobre gratidão, a saúde, a vida, a família, e são apenas alguns pontos, alguns presentes que Deus nos concede, que a gente não pode encontrar, não pode comprar, não pode negociar. Deus nos deu como a sua graça. E temos que perceber isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe como é que vai ser o próximo ano. Então a gratidão aqui também é uma expressão muito forte de que o amor de Deus está perto de nós, está nos contagiando. E às vezes, meus queridos, tanto no louvor, tanto no cantar, tanto no agradecer, a gente tem que se esforçar. Nem sempre a gente tem vontade, nem sempre a gente tem motivos concretos para fazer isso, mas no momento que a gente faz, a gente começa a abrir a nossa mente, abrir o leque para muitas outras possibilidades que a gente fecha diante de um acúmulo de outras buscas no nosso dia a dia. Então, meu desejo é que você possa se encher com Deus e não se encher dele. Se encher com Deus para também não se encher das outras coisas, se encher da família, se encher do trabalho. A gente chega às vezes num momento onde a gente não aguenta mais nada. E Deus quer nos ajudar a lidar, talvez com os nossos sentimentos, talvez com o estresse, talvez com o cotidiano, nos dando o seu descanso, nos dando a sua presença. Espero que Deus possa te ajudar nesse processo. Mas, se não houver um espaço para Ele, fica muito mais difícil. Faça valer a pena com aquilo que Deus te dá por meio da sua palavra. Aproveite, guarde isso no coração. Ore e peça para que Deus possa agir, para que Deus possa transformar, que Deus possa abrir caminho quando muitas vezes as coisas, as circunstâncias estão fechando. E agora convidamos você para a gente poder orar por motivos que nos foram passados ou também motivos que você tem aí no teu coração, como sempre digo, ore por aquilo que Deus está tocando na tua vida. E, como eu disse antes, temos motivos de gratidão, é muito bom a gente poder receber isso, né? Sobre trabalho, sobre família, sobre saúde, sobre a vida. E isso aí nos ajuda também a perceber que Deus ele está em nossa volta. Então a gente vai aí orar por esses motivos, né? Pelas famílias, por questões pessoais, também por outras pessoas que pedem pela sua saúde, pela saúde de entes queridos. Então vamos aí colocar nas mãos de Deus. Assim como você pode se dirigir a Deus em oração, vamos orar juntos aí. Senhor Deus, muito obrigado porque podemos ter aí um momento de ouvir a Tua palavra e que ela possa transbordar no nosso coração. Não com outras coisas que a gente se alimenta, que a gente vai absorvendo. Senhor, nos ajude a dar essa prioridade para Ti, Deus. Abra caminho no nosso coração. Fortaleça a nossa fé e nos motive a Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer,
e ser gratos, para que a gente possa realmente reconhecer e testemunhar sobre a tua graça, tua misericórdia que se renova sempre, a cada dia, Senhor. Oramos pela vida da Ana Cleia, que pede por gratidão pela saúde deles, também pelo trabalho do Ari. Continue manifestando essa graça na vida deles, também dando a eles sempre essa oportunidade de expressar essa gratidão. Senhor, a gente recebe a graça e agradece. São palavras que estão relacionadas. E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente é agraciado por Ti, mais a gente é abençoado com bênçãos celestiais, Senhor, que não tem nada a ver com coisas terrenas, mas que vem lá do alto, que vem direto do Teu trono sobre cada um de nós. Oramos também pelo Antônio, que agradece pela saúde, mas também pede para que Tu possas, Senhor, ajudá-lo a lidar com uma situação na sua vida, para que ela possa ser feita conforme a Tua vontade, Deus. E é difícil a gente seguir isso, mas ajude ele tanto a querer como também a realizar. Sabemos que é Tu, Senhor, que desperta o querer, mas também o fazer. Ajude o Antônio a se submeter nas Tuas mãos e que essas mãos possam sempre ampará-lo, possam sempre cuidar dele, Senhor, sempre abençoá-lo conforme a Tua vontade, Deus. Oramos pela Daniele, que agradece pela vida, Senhor, que Tu possas estar aí sempre dando ela também essa motivação desse dom que vem de Ti, Deus, a vida que Tu nos deste, mas também a nova vida e a promessa da vida eterna, que sejam também motivos para que a gente possa levar como importância um testemunho da Tua vida, Senhor, de fé para outras pessoas mais. É o que nós precisamos, é o que nós mais queremos e nem sempre percebemos que somente Tu és a fonte dessa vida, Senhor. Oramos também pela Salete, por seus filhos, esteja com cada um deles, Senhor, esteja com a vida dessa família, esteja aí também cuidando dos seus afazeres, do trabalho de cada um deles, também da saúde deles, Senhor. Oramos para que Tuas mãos possam estar à frente, em volta, sobre eles, derramando a Tua paz, para que eles também encontrem na Tua presença o descanso que necessitam, Deus. Entregamos em Tuas mãos a vida da dona Sandra, que pede por sua família, que cada um possa receber o que procuram, mas que possam procurar também em Ti, na Tua palavra, Deus, que a Tua palavra possa ser manifestada a eles, não importando o momento aonde, Senhor, mas que também possam abrir espaço para Tu viver com eles dia após dia, Senhor. Também pedimos pelo mano Luiz Henrique, oramos para que Tu possas ajudá-los também nessa fase final de ano, onde o trabalho acaba sendo bem difícil, bem estressante, a pressão e também a demanda, Senhor, pode sobrecarregar, pode cansá-los, por isso também alivia eles desse estresse, também como família, por questões que eles vivenciam a cada dia, Senhor. Alivia o coração de cada um deles. Tu sabes o que eles precisam fazer para talvez esvaziar aquilo que está transbordando no coração deles, Deus. E a gente sabe e crê que somente Tu consegues fazer isso e somente Tu consegues fazer isso da melhor forma possível. Oramos também pela Suzana, Senhor, obrigado por sua vida, obrigado também pela vida da sua família. Abençoa a sua família, abençoa ela, abençoa a sua saúde, esteja com ela também na sua casa, que lá possa reinar a Tua vontade, reinar o Teu amor, Senhor. Esteja aí também evitando qualquer dificuldade, afasta todo o mal e que Teu Santo Espírito possa encher o coração dela e toda a sua família, Deus. Oramos também pelo Ezequiel, por toda a sua família, pela família também do seu cunhado Rafael, Senhor. Esteja com eles dentro de seus desafios, a partir também daquilo que eles estão lidando no trabalho deles, Senhor. Cuida de cada um dessa família. Deus, também lembramos do Edson, que passou por uma cirurgia, um procedimento, que já está em casa, Senhor, que ele possa se recuperar, que ele possa também descansar e conseguir descansar, para que fique bem novamente, Senhor. Ajude ele também a repousar, assim como a sua família, possa estar junto com ele nesse momento de recuperação.
Oramos também por seu pai, José, o pai, Senhor da Simone, esteja com ele, a sua esposa, ele que está internado, que também passa por muita dificuldade, muita fragilidade. Deus fortaleça, anima a família a continuar ao lado, Senhor, e fazendo aquilo que está ao alcance deles, mas também permanecendo na tua paz, Senhor, e buscando essa paz na tua presença. Pedimos também pela Beth, que está com a pressão alterada, Senhor, tem já vivenciado isso há alguns dias, algumas semanas. Ajude ela a descansar, ajude ela também a melhorar diante dessas circunstâncias, Senhor. Sabemos que também o trabalho dela exige muito dela. Também nesse tempo, no comércio, fica bem corrido, Senhor, fica bem movimentado, início do mês, Senhor. Ajude ela a descansar no seu coração, a não ficar tão agitada, Deus, e no que for possível também fisicamente e mentalmente poder repousar e aliviar essa pressão alta que ela tem vivenciado, Deus, para que possa também normalizar a sua saúde. Pedimos pelo avô do Ezequiel, seu setembrino, Deus, que está com a doença do câncer, esteja também aliviando a sua carga, esteja aliviando também a família que sofre com ele e sempre amparando o coração de cada um desses queridos. Senhor, sabemos o quanto é difícil a gente ver uma pessoa sofrendo, Deus, então também que tu possas carregar todos eles em tuas mãos. E no mais, Senhor, nos abençoe nesse dia, nesse final de semana, no início de mais uma nova semana, esvazia nosso coração das coisas que tiram a tua presença, Deus, e nos faça querer buscar, nos encher com o teu Santo Espírito. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Aí, convite para vocês, ainda antes da gente terminar, amanhã o culto será de manhã, às 10 horas, segundo culto de Advento. Teremos aí a presença do missionário David, que é o missionário da Seja, que cuida aí dos jovens, adolescentes, da Melk, dos eventos, né, realizados com jovens, adolescentes. Ele vai estar conosco hoje à noite, na Juventude, na Jumelk, e também amanhã de manhã no culto. Orem por ele, orem pela viagem, por esse culto também e participem, tá? Segundo domingo de Advento, amanhã de manhã às 10 horas, e por isso de noite não haverá culto, ok? Deus abençoe vocês, que Deus enche a sua vida com a sua presença e com tudo aquilo que faz parte dela. Amém? Uma boa tarde e até o próximo encontro. Tchau, tchau.